Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A sensação de insegurança da população foi justificada mais uma vez pelos números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de Estados e União terem investido mais no setor, quase todos os tipos de crimes aumentaram no último ano. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança mostram um crescimento de 2,9% no número de mortes violentas intencionais de 2016 para 2017, um total de 63.880 casos. Como explicar esses índices? O gargalo está em nosso modelo de combate ao crime? Como enfrentar o problema a curto, médio e longo prazo? Eu converso sobre o tema com dois integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Subtenente Gonzaga, por que esse crescimento, deputado, mesmo tendo havido aí um pequeno crescimento no investimento em segurança? Olha, primeiro nós temos que desmistificar esse crescimento no investimento, tá? Houve crescimento no salário. Minas Gerais, nos últimos 6 anos, duplicou o gasto com segurança pública, mas 99% foi com salário. Foi resultado da nossa luta por melhoria salarial. Do ponto de vista do custeio, houve uma redução nos últimos anos do investimento na segurança pública. Só para esclarecer para quem está acompanhando, o custeio são equipamentos? Equipamentos, combustível, armamento. Portanto, hoje, os dados de Minas Gerais, e que não é diferente do Brasil, tá? E que é uma distorção, que eu até te agradeço ter feito essa primeira pergunta. Uma distorção que nós temos no Brasil é do financiamento da segurança pública. Em Minas Gerais, em torno de 40%, 45%, porque não são dados muito precisos, do custeio da segurança pública não é pago pelo Estado, que constitucionalmente teria que ser. Então, quem que paga esse custeio? São as prefeituras, os empresários, as associações de bairro, associação comunitária, os CONCEP, as organizações empresariais, via convênios. Então, nós já temos uma distorção grande no modelo de financiamento. Então, nós temos, além da Constituição Federal, não ter previsto, assim como fez para a saúde e educação, um percentual mínimo que o Estado, União e município deverá investir na segurança pública, ainda permitiu que a iniciativa privada participasse do financiamento, seja através de vários modelos. Então, o investimento em segurança pública no Brasil está no centro dessa questão. Então, não é distorcida essa afirmação de que houve um investimento na segurança pública. O que houve foi correção salarial, resultado de lutas, inclusive, com mortes que nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos, para que os policiais tivessem assumindo dignidade salarial. Então, foi isso que deu essa impressão que houve aumento, mas na verdade não houve aumento. Minas Gerais é um caso concreto que nós estamos tendo decréscimo no investimento no custeio da segurança pública. Então, só corrigindo, então, a pergunta era, por que apesar do reajuste, apesar do aumento, ainda está assim? Nós, primeiro, não tivemos reajuste concretamente no custeio, em tecnologia, em equipamento, não houve esse investimento, em aumento de pessoal. Por outro lado, nós temos um modelo de atuação das polícias, que é o centro dessa dificuldade nossa de ampliar a capacidade de atuação das polícias no Brasil. Mas, para não dominar o tempo todo, deixar o nosso amigo, deputado Gonzaga Patriota, o mais importante dos Gonzaga falar. Entendeu? Deputado Gonzaga Patriota, o senhor concorda, esse aumento não repercutiu como deveria e não foi totalmente direcionado para áreas que precisam também, que é o custeio? Olha, se você fizer um paralelo, e eu quero cumprimentar o colega e xará, o subtenente Gonzaga e o soldado Gonzaga aqui. Se você for comparar o Brasil a outros países, até países mais humildes que o Brasil, o investimento do Brasil por pessoa em segurança pública não chega a R$400 por ano. A tecnologia não avança
A gente viu Eduardo Campos, quando foi governador de Pernambuco, ele mandou uma meia dúzia de policiais para Nova York e trouxe a ciência, a tecnologia e fez o Pacto pela Vida lá em Pernambuco. E a gente deu uma queda grande nos homicídios lá no estado. Obviamente que agora está aumentando novamente. Os governos não se preocupam em investir na vida. Quer dizer, um país que tem no Acre 84 pessoas mortas por ano em 100 mil habitantes, e você olha São Paulo, com 10 pessoas mortas por ano em 100 mil habitantes, por que isso? Falta uma integração, parece que não é Brasil. É porque o Acre está lá no norte, ou Fortaleza, 77 pessoas mortas por ano em 100 mil habitantes, Rio Grande do Norte, Natal, 60 e tantas pessoas. Falta investimentos, faltam governos sérios para olhar esses problemas. Eu escrevi, dentre 43 livros, esse aqui. Segurança Pública faz parte das nossas vidas. E nessa segunda edição, eu mostro ao governador lá do meu estado, que poderia ser estendido para outros estados, a valorização dos policiais. E eu começo por um soldado, e hoje não é mais aquele soldado de antigamente. Você hoje, para ser soldado, você já vai com um nível superior, na grande maioria. Ele é promovido a cabo, promovido a terceiro sargento, segundo, primeiro, mas para chegar a subtenente, como chegou esse Gonzaga, meu xará, é muito difícil. Porque os coronéis que estão nas chefias dos batalhões, eles querem os seus filhos fazendo um concurso para oficial, que durante 3 anos numa academia, gastando um monte de dinheiro e não tem a prática que teve o soldado que chegou a subtenente. E também as parcerias, como eu vi aqui o subtenente Gonzaga falar, tem que ter parceria, porque sem segurança pública não adianta você ter o máximo na educação. Pernambuco, meu estado, hoje é primeiro lugar na educação, mas estão matando muita gente por falta desse trabalho. Por isso que eu quero agradecer aqui à TV Câmara, a você, por essa entrevista. Você pega 2 pessoas aqui da Comissão de Segurança Pública, da chamada Comissão da Bala. Por que chamada Comissão da Bala? Porque a gente defende vidas. E quem defende vida não é bem olhado num país que, lamentavelmente, deixa morrer mais de 60 mil pessoas por ano. 60 mil pessoas estupradas por ano e tantas outras coisas. Deputado subtenente, essa colocação do deputado Gonzaga Patriota sobre a ascensão funcional dentro da polícia, o senhor concorda? Concordo, e tanto é que apresentei uma PEC, a PEC 273 de 2016, exatamente prevendo que o provimento originário, né, o concurso público seja no primeiro nível, seja para soldado, para policial civil, para policial federal, rodoviário federal, que o provimento originário seja no primeiro nível, exatamente para permitir esse amadurecimento ao longo da carreira e a promoção. Como funciona no caso específico da Polícia Militar? É igual na Polícia Federal e Rodoviária Federal. Você tem 2 classes. Na Polícia Federal, na Polícia Federal e Polícia Civil, delegados e agentes. E na Polícia Militar, oficiais e praças. E aí são 2 carreiras, são 2 polícias diferentes, tá certo? Com sérios conflitos internos, né? Isso fica muito evidente em toda a discussão que a gente faz, que tem delegado, tem agente, tanto é que a proposta é divergente, inclusive, para o mesmo problema. Então, nós precisamos, de fato, e a origem está correta, né? A origem dos oficiais remonta lá, quando os nobres queriam que os filhos também participassem das Forças Armadas, mas não queria que fosse para a guerra tomar tiro. Aí criou a figura dos oficiais, que era uma carreira elitizada. E isso reproduz até hoje, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Então essa é uma questão central quando nós falamos de valorização e de eficiência e eficácia na atuação. E aí dialoga, Daniela, com uma proposta que não é minha, mas que nós traduzimos numa PEC, e hoje, graças a Deus, tem pelo menos 4 PECs falando sobre esse tema, que é a chamada polícia de ciclo completo. Um dos motivos que nós temos esse índice de criminalidade, de impunidade e especialmente de baixíssima apuração dos crimes, porque as estatísticas, o anuário não fala disso, mas as estatísticas que nós temos disponíveis fala em menos de 8% dos crimes de homicídio são devidamente elucidados no Brasil. Tem uma pesquisa que foi apresentada em 2016 do CONAMP,
em que mostra que, por exemplo, no Rio de Janeiro, 96% dos inquéritos que são abertos para apurar homicídio são encerrados sem solução. Em Minas Gerais, 72%. Eu fiz uma continha lá, na regra de 3, 68,25% dos inquéritos que são abertos pela Polícia Civil no Brasil para apurar inquérito, para apurar homicídio, eles são arquivados sem solução. Isso tem a ver com o modelo brasileiro, em que só os delegados têm a competência legal da investigação. Então você tem um monte de crime apurado pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, pelos agentes da Polícia Civil, pelos agentes da Polícia Federal, que por não estar numa condução formal de um delegado, não serve para nada. Então, um dos motivos, tá? Eu falo isso com muita convicção, porque o mundo faz diferente e faz melhor. Sabe, o Chile, né, nosso vizinho, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, todos têm índice de elucidação de crime acima de 70%. Nós temos abaixo de 8%. Nos homicídios, abaixo de 3% no crime contra o patrimônio. E o que nós fazemos diferente? Nós fazemos a tal da polícia partida, em que o que a Polícia Militar produz, o que a Polícia Rodoviária Federal produz, o que o Guarda Municipal produz, o que o agente de trânsito produz, o que os agentes da Polícia Civil e da Polícia Federal produz, não tem valor se não passar pela chancela do delegado. E aí nós jogamos um montão de informação fora, um montão de serviço fora, e aí não tem jeito. Em Minas Gerais, meu amigo Gonzaga, em 2014, a Polícia Militar atendeu só em crime de menor potencial ofensivo 374 mil registros, que ela fez o registro, e levou para a Polícia Civil. Não tem como você, 40 mil produzir aqui, para 2 mil aqui dar sequência. Eu falei só da estatística dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, esse é um problema central que dialoga com a capacidade de investigação de crime. Tá certo? Isso não dialoga com o sistema prisional, que é outro gargalo. Isso não dialoga com o sistema judiciário, que é outro gargalo, com o Ministério Público, é outro gargalo. Então, dos desafios nossos aqui na Câmara e da sociedade é segmentar o problema para segmentar a solução. Nós não temos um problema só, portanto, não terá uma solução só. Deputado, vou pedir um pequeno intervalo e a gente já retorna para continuar a conversa. Estamos falando sobre política de segurança pública. Nossos convidados são os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. O tema é combate à violência. Deputado Gonzaga, no bloco anterior, o deputado Subtenente Gonzaga falava sobre a questão da integração das polícias, até entre as polícias. O senhor acha que dá para começar a pensar a integração das polícias agora com o Sistema Único de Segurança, ou a gente ainda não está no caminho? Olha, desde que haja interesse das autoridades, da sociedade, a gente tem que fazer essa integração. Lamentavelmente, no Brasil existem algumas políticas que elas não ajudam no combate à violência. Por exemplo, o bandido antigamente sabia que se adentrar numa residência pode ser morto porque o dono da residência tem uma arma. E, lamentavelmente, se fizeram políticas aqui para desarmar os cidadãos, entregando sua arma, às vezes registradas, às vezes até com um porte, para ver um trator lá na frente da igreja, na praça, passar por cima da sua arma e de mais milhares de armas. Enquanto 16 mil quilômetros de fronteiras que tem o Brasil, sem fiscalização, porque a Polícia Federal deveria ter o triplo do que tem de policiais, a rodoviária da mesma forma, de 13 mil policiais tem 10 mil, vamos chegar a 7 mil e poucos no final do ano, as fronteiras abandonadas e os bandidos adentrando no Brasil com carradas e mais carradas de metralhadoras, de AR-15, de outras armas, e o cidadão não pode ter uma arma, em que pese a gente ter feito um plebiscito e 72% da população brasileira disse que quer que o cidadão tenha uma arma. Então, além do cidadão estar desarmado, a gente não vê políticas públicas dos governos para que a gente possa ter um policial preparado, um policial armado, um policial com segurança para fazer o policiamento. Um policial em parceria com as próprias polícias do país. Então a gente lamenta que neste país
não haja o investimento, o olhar, o cuidado e as políticas públicas para a segurança pública. Em razão disso é que a cada dia aumenta. Não venha se dizer que é porque a crise, a gente sabe que vive numa crise muito grande, a crise da roubalheira, porque passa o nosso país, mas não é só por isso. É porque as facilidades para quem está assaltando. Eu cheguei em Brasília há mais de 30 anos. Aqui não tinha um assalto, não tinha nada, hoje é um em cima do outro. Hoje as práticas de assalto dentro da capital da República, que é um lugar que tem o policial ligado à União, o policial mais bem preparado, mas tem assalto, tem tudo, porque as facilidades são grandes. Por isso que eu acho que devem se olhar com outro olhar para esse setor da segurança pública em todos os prismas. A gente tem que olhar nas parcerias, no cuidado e, principalmente, na assistência, na capacitação de quem está fazendo segurança pública. Deputado Subtenente Gonzaga, o deputado Gonzaga Patriota levantou aí uma outra questão que sempre aparece no debate sobre segurança. O senhor acha que revogar o Estatuto de Desarmamento, como a Câmara estuda, ou mesmo facilitar o acesso à arma para as pessoas, o senhor acha que pode contribuir para o combate à violência? Eu defendo que todo cidadão tem direito a uma arma e apresentei um projeto de lei nesse sentido, é o projeto de lei 4134 de 2015. Eu tenho uma ponderação de nós transferirmos para o cidadão uma política de segurança pública de Estado. Então, esse é o meu ponto de divergência e que eu tento buscar o equilíbrio. Então, uma coisa é o direito de todo mundo ter uma arma, eu defendo, o meu projeto é bem claro nesse sentido, porque nós temos uma burocratização trazida pela legislação, pelo famoso Estatuto de Desarmamento, que realmente a lei, na verdade, não proíbe você comprar uma arma, ela burocratizou tanto que, na prática, não deixa você comprar arma. Então, eu acho que nós precisamos de um projeto que desburocratiza o direito que o próprio Estatuto prevê, porque o Estatuto não proíbe. O que ele restringe é o porte. E o que nós temos, inclusive no projeto que está no plenário, resultante daquela comissão especial, ele também não amplia o porte para todo mundo, ele facilita a comercialização. Então eu defendo que tem que ter. A minha preocupação é que acho que é um equívoco nós, ao discutir política de segurança pública, transferir para a sociedade essa responsabilidade. Esse é um ponto que eu acho que nós precisamos de trabalhar. Não no sentido do direito. O direito eu defendo, fiz um projeto nesse sentido, todo cidadão tem o direito à posse de uma arma, inclusive com um tratamento diferenciado para quem mora na zona rural e que tem uma realidade diferenciada. Agora, voltando à questão que ele coloca com muita propriedade da integração, né? Durante muitos anos, porque eu vim de uma militância de associação, né? Sou policial militar e vim de uma militância, e nós sempre defendemos a criação do Ministério da Segurança Pública. A gente sempre achou que enquanto nós não tivéssemos um ministério com essa identidade, nós sequer poderíamos falar em política de Estado de segurança pública. Porque você tinha o Ministério da Justiça, que tinha uma agenda de segurança pública que era mais visível, mas que ele tem pouca autonomia para fazer segurança pública, porque o Ministério da Justiça, a única coisa que ele tinha era as polícias orgânicas, mas que é desse tamaninho, né? 90% da responsabilidade da segurança pública não está na mão da Polícia Federal e nem da Polícia Rodoviária Federal, está nas polícias militares, nos estados, das polícias civis nos estados. Então você tinha um Ministério da Justiça, que tinha uma polícia orgânica, que ficava com as grandes operações, fazendo discurso todo dia e, na verdade, sem coordenar uma política de segurança pública a nível nacional. Então, eu briguei muito para que o Ministério surgisse e acho que ele está no caminho certo. Da mesma forma, o SUSP, integrar esse sistema. Eu sempre defendi que nós temos polícias competentes. Agora, deputado, só complementando a pergunta, como que o Ministério da Segurança Pública pode interferir aí na política dos estados? Eu acho que nós precisamos de fazer, de fato, um novo pacto, tá? Acho que o Ministério é o pontapé necessário para que a gente refaça esse pacto entre a União e os estados na política nacional de segurança pública. Né? Eu não advogo a tese nem de nacionalizar a polícia, nós não precisamos de criar outra polícia. Tem gente que fala, vamos criar a Polícia Nacional, Polícia de Fronteira. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de dotar as polícias dos estados que fazem fronteiras das condições dela trabalhar. Não vai ser uma polícia, você não vai criar uma polícia perfeita para colocar lá na fronteira. Você vai ter os mesmos problemas de remoção, de distância. Você precisa de fortalecer a polícia que faz fronteira, dos estados que faz fronteira, para que ela faça policiamento de fronteira.
Você não precisa de criar uma força nacional, uma guarda nacional. Isso são propostas mirabolantes, assim. Então, eu entendo que o Ministério vai ser, né, deverá exercer esse papel de buscar realmente a interlocução. E o SUSP é o instrumento jurídico que o Ministério precisa para poder fazer essa integração. Então, eu aposto nesses dois instrumentos como caminho natural da integração. Mas nós precisamos de avançar para o ciclo completo. E tem um dado, Gonzaga, que me incomodou muito. Eu provoquei lá na comissão fizemos até uma audiência pública na CREDEM, sobre tratados bilaterais ou multilaterais de inteligência policial. O Brasil não tem, com os países fronteiriços, um tratado que permita que uma polícia lá do interior do Pernambuco, tá certo? Ao fazer uma apreensão de uma droga, fazer uma apreensão de um fuzil, de uma arma que possa ter uma ligação com o tráfico internacional, ele não tem um instrumento para dialogar com o país vizinho. Entendeu? Aí o que aconteceu? Você tem a Interpol, que é um órgão vinculado e controlado pela Polícia Federal e que ela dá como resolvido que só os delegados da Polícia Federal têm participação e têm controle dessa Interpol. E aí você não tem sequer um tratado que permita que alguém que esteja investigando um crime lá no interior do Pernambuco, no interior de Minas Gerais, que tem uma associação com o tráfico internacional, por exemplo, ou de armas, ou de drogas, ou de pessoas, ou de animais, o que for, um crime transnacional, ele sequer tem um instrumento para dialogar, nem no âmbito do Ministério Público, nem no âmbito das polícias. Ou seja, acho que, ao falarmos de fronteira, nós precisamos de falar de um tratado bilateral ou multilateral na área de inteligência policial que permita essa interação, essa divisão de informações. Agora, deputado, vou fazer uma pergunta comum aos dois, aí, juntando fronteira e tráfico de drogas com a integração. Essa política de combate às drogas, existem muitos especialistas que são contrários, que defendem a descriminalização das drogas para diminuir esse poder de fogo aí do tráfico. O senhor acha que isso pode ser um caminho, deputado Gonzaga? Não, eu não concordo. Tem umas coisas que não dá para a gente aceitar, em todo respeito aos autores aqui. O problema do aborto, o problema de discriminar drogas, não sei de quê. Eu acho que a gente tem que agir dentro da Constituição brasileira. A gente fez essa Constituição com tanto carinho e colocou esses dispositivos nela. O que está faltando aqui é exatamente o que o colega Gonzaga falou. A gente precisa valorizar mais as nossas polícias, cada uma dentro do seu sistema. A gente tem que valorizar as polícias, a gente tem que fazer também com que a sociedade ela possa contribuir. Eu sei que, quando eu falei aqui na promoção de um primeiro sargento a subtenente, é que eu sei que esse subtenente, quando ele vai fazer um policiamento, ele vai com o auxílio do soldado, do cabo, do terceiro, e do segundo e do primeiro, porque estão juntos com ele, vêm juntos com ele, é diferente do oficial que veio lá de um concurso público. Então, é a mesma coisa de você chegar numa cidade como Petrolina ou como Sertânia, lá no estado de Pernambuco, e fazer um trabalho de inteligência, um trabalho de parcerias. Aí eu sou polícia civil, eu sou polícia judiciária, ou eu sou polícia militar, eu sou polícia ostensiva. É fazer um trabalho conjunto para a sociedade. Eu acho que... O senhor acha que essa sugestão do deputado da polícia de ciclo único ingresso, o senhor acha que é um modelo que poderia funcionar? É um modelo que pode funcionar, tem todo o nosso apoio. Essa proposta de emenda à Constituição que ele tem aí, nós vamos aprovar também, ela é importante. Eu concordo plenamente com a criação desse Ministério da Segurança Pública, com essa intervenção do Rio de Janeiro. A gente viu que foi uma intervenção para suspender por alguns meses aquela proposta que existe aí de reforma da Previdência, mas ela foi importante, se criou esse ministério que a gente lutava por ele há tanto tempo. Eu fui do Ministério da Justiça e sei como é difícil o ministro da Justiça tomar conta de polícia rodoviária, de polícia federal, de segurança pública, quando ele tem outras coisas nas próprias fronteiras do Brasil. Eu acho que já que a gente criou, é fortalecer, é chegar no orçamento da União e olhar para a segurança pública, porque não se olha muitas vezes para grandes construções, porque nessas construções alguém vai ter seus benefícios e a sociedade pagando. A gente tem que fazer um orçamento olhando para a sociedade como um todo e não se pode dispensar a segurança pública. Deputado Subtenente Gonzaga, 30 segundinhos só para a gente encerrar, porque nosso tempo acabou. É um equívoco, tá certo? Primeiro que o consumo já não é crime no Brasil. Então, precisamos de pacificar isso com muita segurança. O consumo não é crime. Há uma discussão da quantidade que porta.
eu compreendo que o fato, né, a maioria dos flagrantes são feitos pela Polícia Militar e com pequenas quantidades. Por que é com pequenas quantidades? Porque essa é a estratégia do tráfico. Ninguém vai colocar 1 quilo de pedra no bornal e ir para a rua, para a esquina para vender. Ele tem ao alcance dele, a 200 metros, 300 metros, 400 metros, o estoque. Como a Polícia Militar não pode investigar, ela para no limite daquela pequena quantidade que ele entregou. É por isso que a maioria dos flagrantes tem sido feito com pequena quantidade, porque essa é a estratégia do tráfico. Então, sou contra a liberação das drogas e tenho ainda muita dificuldade de compreender que essa é uma solução para a segurança pública. Tenho feito esse debate, tenho procurado essa compreensão a partir de uma política de segurança pública. Deputados, agradeço a participação dos senhores. Já deixo o convite para virem de novo a gente falar exclusivamente sobre esse tema de tráfico de drogas e descriminalização. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu conversei com os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.